Ter um ideal. É a história do propósito que todo mundo fala hoje em dia. É muito importante ter um ideal. A nossa vida tem que estar direcionada para alguma coisa, para que a gente não se sinta perdido, desnorteado, sem norte, desorientado, sem oriente. Nós temos que ter um ideal. O que consiste isso? Imagine que você se coloque a sua consciência no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você quer ser aí? O que você quer ter construído em você? Como você quer ser? O resultado do seu trabalho de uma vida inteira é o quê? Você quer ter alguma virtude, algum valor? É importante que você faça essa escolha. Criam ambientes favoráveis. É evidente que só criando essas condições você não vai necessariamente crescer, não vai necessariamente elevar a consciência, isso depende da tua determinação. Mas o ambiente vai estar extremamente propício para isso. Vai criar condições convidativas para que você possa elevar a sua consciência, possa se sentir de bem com a vida, possa ter condição de se realizar como ser humano. É como se fosse uma casa que vai ser construída. Primeiro você chama o arquiteto e ele desenha a planta bem detalhada, passa para o engenheiro que passa para o mestre de obras. Todo dia, para o mestre de obras começar a trabalhar, vai olhar para a planta pronta do futuro. Se nós não sabemos o que é o nosso ideal, como vamos trabalhar, para onde, em que direção, estamos absolutamente à deriva. Muitas vezes nos sentimos assim, meio soltos na vida, meio à deriva, porque de fato muitas vezes estamos. Então colocar a nossa consciência nesse momento vai nos obrigar a definir um ideal de vida que certamente está no plano sutil de valores, de virtudes, de sabedoria. Porque diante da morte ninguém está pensando no seu saldo no banco ou na quantidade de carros que deixa na garagem. Diante da morte necessariamente pensamos no campo do ser. O que eu fui, o que eu permiti que as pessoas fossem através de mim e o que o mundo se tornou graças a mim. Ou seja, eu fui fator de soma. Eu somei, nem que seja um pouquinho, ou seja, eu passei pelo mundo fazendo diferença. E isso é fundamental. Tá? Então a gente coloca como objetivo, digamos, fraternidade e justiça. Esse é o meu objetivo. Todos os meus dias vão ser encaminhados nessa direção, sem nenhuma ansiedade. O ideal não é para que você fique ansioso, é simplesmente para que você dê consistência a cada dia. Em cada dia você faz a parte de justiça e fraternidade que te cabe fazer agora. A cada dia você vai caminhando nessa direção, procurando fazer dias completos e não ansiando por nada. O ideal é simplesmente para que você não se perca no meio do caminho. E isso é muito importante, porque tendo esse direcionamento, não somos tão manipuláveis. Tendo esse direcionamento, sabendo onde queremos chegar, podemos ter valores. O que leva nessa direção é bom, o que leva em outras direções é mau, é desonesto, é imperfeito. Podemos saber o que é necessário das coisas que nos são oferecidas, podemos fazer boas escolhas, porque agora a gente tem, o que eu vou falar adiante, um espírito de missão, para que nós possamos construir uma vida mais leve, mais saudável e que a nossa consciência possa se elevar e alcançar patamares maiores, que é o que pretendemos como seres humanos. Quando você tem um ideal, você tem um espírito de missão. Eu sei o que eu quero construir. Eu quero construir a mim mesmo, como um ser humano mais pleno. Quando eu sei o que eu quero construir, imagine que você queira construir uma mesa, tem uma missão, construir uma mesa. Você vai para o mercado, você sabe escolher aquilo que é necessário para construir uma mesa. Faz escolhas bem acertadas, não vai sair comprando qualquer coisa. Por que você sabe fazer escolhas? Porque você sabe o que você vai construir. Aquele que não quer construir nada, sai consumindo as coisas mais bizarras do mundo, gastando energia inutilmente. Portanto, um ideal, um espírito de missão, te dá direcionamento, te permite caminhar com passos mais certos e fazer com que todos os seus dias estejam alinhados com uma mesma direção, ou seja, que a tua energia esteja sendo somada para um objetivo. Evitar a angústia de sentir-se à deriva, que é exatamente o que acontece quando não temos um ideal. E uma coisa extremamente importante também a acrescentar nisso é termos diariamente um momento de vida interior, onde a gente para e pensa: o meu ideal e o que eu fiz no dia de hoje esteve coerente ou não?
Se não esteve coerente, por que foi que eu traí o meu ideal no dia de hoje? O que havia lá que era tão atraente que eu saí da minha trilha e corri atrás daquilo? Eu tenho que marcar bastante para eu ir desenvolvendo resistência a esse fator, para que em outro momento ele não me roube mais do meu caminho. Quando eu estou caminhando para o meu ideal, eu sou eu mesmo, essa é a minha identidade. Quando eu estou caminhando em outra direção, eu estou fora de mim. E o ideal é que nada nos arrastasse para fora de nós mesmos. Então, uma reflexão diária sobre o que andamos fazendo com a nossa vida. Um momento diário de vida interior. Isso é muito importante. Momento de dialogar com a nossa alma e verificar o que andamos fazendo com os nossos dias, para que não os joguemos fora. A nossa não é uma vida tão longa assim para jogarmos dias fora. Cultivar a disciplina, isso é fundamental. Através da disciplina podemos começar a ter vitórias sobre as circunstâncias. A desorganização com certeza nos freia. A falta de método, o caos, vai fazer com que a gente fique freado no meio da nossa desordem, no meio de toda aquela bagunça que você produziu. Você não consegue avançar, não existe uma trilha para que você avance. Ou seja, a desorganização, o caos sempre vai brecando o nosso caminho, roubando oportunidades. Quando nos organizamos, temos uma disciplina necessária para nos organizarmos, vamos começando a avançar. E esse avançar é extremamente necessário. É muito ruim que a gente só veja fracassos quando olha para trás. Isso vai acabar gerando em nós uma perda da autoconfiança. Isso não pode acontecer. Temos que sentir que alguma coisa foi realizada para que nós nos estimulemos a continuar caminhando. Não podemos ir acumulando sempre fracassos. Isso vai acabar corroendo a fé que temos em nós mesmos. E isso é muito difícil de reconstruir. Portanto, pequenos avanços desenvolvem autoconfiança, segurança e um sadio orgulho das provas que eu estou conseguindo superar. Portanto, é extremamente necessária a disciplina para avançarmos e termos esse estímulo de saber que, ainda que pouco, ainda que devagar, mas eu estou avançando. Perceber que o gatilho da instabilidade emocional, em geral, é um pensamento. Nós nos desconcentramos, deixamos entrar em um pensamento agressivo, um pensamento que recorda alguma coisa muito ruim lá de trás, deixamos entrar esse pensamento. E esse pensamento vai impactar o nosso emocional, gerando estados emocionais negativos, que depois dá um trabalho para a gente reverter. Às vezes ficamos o dia inteiro num estado emocional de abatimento, de tristeza ou de cólera, porque não fomos capazes de nos concentrar e evitar que formas mentais indesejadas, totalmente fora de contexto, penetrassem na nossa mente. Quando temos uma dor emocional, muitas vezes surge uma dor do nada. Sentimos uma certa angústia, uma certa tristeza. O que imediatamente fazemos? Vamos remexer o nosso plano mental para encontrar uma justificativa para isso. Se não encontramos nada no momento presente, vamos remexer um passado mais distante. Daqui a pouco encontramos uma justificativa. Foi por isso. Foi porque quando eu era criança meu professor me disse tal coisa, aconteceu tal coisa. E você justifica uma forma emocional que se você não justificasse, ela passaria. Às vezes captamos formas emocionais que são de outras pessoas, isso é normal no plano emocional. Às vezes somos contaminados por formas emocionais que estão passando. E se você não dá uma justificativa para ela, ela vai embora do mesmo jeito que veio. Mas você atrela ela a uma justificativa mental, aí ela fica. E é mais um dia preso a formas emocionais pesadas. Se você já fez isso e já atrelou uma explicação para sua tristeza, para sua angústia, seja lá o que for, procure fazer imediatamente o contrário. Para essa justificativa, lembre de 3, 4, 10 acontecimentos que foram o contrário disso. Essa pessoa me ofendeu aquele dia. Lembrar de 10 vezes onde as pessoas me disseram coisas animadoras, belas, fizeram coisas boas por mim, me mostraram o meu valor. Deve estar cheio disso na sua vida. Mude o foco, tire o foco mórbido. Nós temos uma tendência a olhar para o pior. Percebam como somos assim. Se eu falar para vocês, me conta alguma coisa sobre Egito, você vai me falar de Cleópatra, que é a pior coisa que teve lá. Fala alguma coisa de Roma, vai falar de Calígula e Nero, que é o que de pior teve. Às vezes eu pergunto para você, você conhece fulano? Ih, aquele que sempre chega atrasado. Fulano teve 1000 qualidades que você já viu, mas você só lembra do defeito. Esse foco mórbido é péssimo. É aquilo que nos faz passar devagarzinho do lado de um acidente porque queremos ver. É terrível. Esse foco mórbido
vai fazer com que a gente sempre arrume justificativas para todas as formas emocionais que passam por aí. Cada vez que você fizer isso, o ideal é nem fazer, deixá-las ir embora. Segurar e impedir que haja formas mentais que justifiquem. Mas se você já fez, procure formas mentais positivas, muitas, quantas você puder. Comece a colecionar formas mentais que sejam o contrário daquilo que você pensou. Tal pessoa me fez uma traição. Quantas pessoas foram leais comigo? Quantas pessoas tiveram atitudes de lealdade? Muitas ao longo da minha vida. Comece a lembrar disso, lembrar, alimentar essa lembrança. Isso vai fazendo com que você dissolva esse gatilho de formas emocionais negativas, que muitas vezes nos atingem ao longo do dia, ao longo da vida. Cada vez mais, treinando concentração, nos tornamos senhores da nossa mente, porque senão é um caos. Ficamos perdidos no meio desse redemoinho sem controle nenhum. Não é possível realizar nada no meio de um tufão. É como se você estivesse no olho de um tufão. Há que controlar a mente para que ela se centralize naquilo que é necessário a cada momento. Estar no presente com entusiasmo evita ansiedade. Isso é uma coisa interessante também naquela expressão do Jung, corpo e mente juntos. Quando você está com corpo e mente juntos, você está inteiramente no presente. E estar no presente vai cortar o fio da ansiedade. Ansiedade é uma ligação doentia com um futuro que se espera alcançar ou que se espera fugir dele, seja lá o que for, e provoca uma ausência total. O homem é desligado do que ele está vivendo agora. Ele vive ausente deste momento, ligado a uma possibilidade, a um medo, a alguma coisa. Quando você procura se concentrar no dia atual, estar de corpo e mente juntos no dia atual, você não anseia por nada. Anseia simplesmente realizar o seu ideal nesse dia, como se esse dia fosse o único, como diria o imperador Marco Aurélio, grande filósofo estoico, como se fosse o último dia da sua vida, com o frescor do primeiro dia e com o toque definitivo do último. E assim combatemos estados de ansiedade, que são normalmente uma fuga do presente constante.